Olha que notícia terrível. Uma menina de 3 anos foi baleada na cabeça enquanto andava de bicicleta com outras crianças em Santa Maria. Foi no sábado. O caso aconteceu na rua da QR 206, onde mora a tia da menina. A criança foi encaminhada ao hospital da região e depois levada ao hospital de base em estado grave. Ela precisou ser operada. Mesmo estando em coma induzido, ela não corre mais risco de morrer. Um suspeito foi detido pela Polícia Militar logo depois do tiroteio, mas já foi solto por falta de provas. A polícia segue na investigação do caso. Olha, não dá para a gente passar batido assim, né? Tem que ter investigação rigorosa e punição, cadeia para quem fez essa barbaridade. As autoridades de segurança precisam agir, gente. Não dá para a gente olhar tudo isso aí passivamente e Brasília acabar virando um Rio de Janeiro, né? Em Sobradinho, 3 pessoas morreram e 5 ficaram feridas nos últimos 2 dias, tá? O primeiro caso foi na quadra 10. A PM informou que 4 pessoas foram baleadas em frente a uma casa. Um dos feridos morreu na hora e outros levados para o hospital de Sobradinho. Em um bar, na quadra 13, mais tiroteio. 3 pessoas foram atingidas. Uma morreu na hora e outras 2 foram levadas para o hospital de base. No caminho, uma delas acabou morrendo. A delegacia de Sobradinho está investigando. Ninguém foi preso ainda. Pois é, né? É isso que dói. Dia sim, outro também, a gente ouve esse tipo de notícia. Ataca aqui, briga dali, mata acolá. E na maioria das vezes a gente arremata com essa expressão. Ninguém foi preso. Mudando de assunto, já imaginou ter a história da sua vida retratada por uma contadora de história? Pois é, aqui em Brasília, esse tipo de profissional vem ganhando espaço em apresentações em shoppings, casamentos, congressos e até em empresas. A repórter Érica Blaine foi conhecer o trabalho de quem encanta crianças e adultos com a arte de contar histórias personalizadas. Acompanhe. Isa e Paulo decidiram oficializar o casamento no ano passado, quando completaram 25 anos de união. Depois de passar tantos carnavais juntos, o casal coleciona diversas histórias. Por isso, os dois resolveram contratar Niédia para, durante a festa de casamento, dividir com os convidados alguns episódios que marcaram a vida deles. Foi emocionante, foi assim, parece que ela estava contando uma coisa bem real, do jeito que a gente contou. Ela tem uma memória assim incrível e foi emocionante. Ficou algo sensacional. Vindo dela, então, parecia que ela tinha convivido todos esses anos na nossa história. Ana Lúcia é profissional de marketing e precisou de alguém para contar a história do shopping onde trabalha durante um evento de fim de ano. Ela chamou a Niédia e conseguiu passar a mensagem de uma forma interativa e diferente. Nada melhor do que a Niédia para fazer esse trabalho. E ela fez com maestria, porque ela não só contou a história, como ela falou dos resultados alcançados, ela falou de todas as equipes envolvidas, né? E aí conseguiu tirar lágrimas de vários deles, né? Muitos se alegraram bastante, outros choraram, mas de emoção, né? De se verem naquela contação de história. É um trabalho fantástico que eu recomendo a todas as empresas, porque de verdade toca o coração de quem ouve. A Niédia é professora. Começou a contar histórias há 25 anos para os alunos nas salas de aula. Hoje em dia, emociona pessoas com histórias personalizadas em casamentos, eventos empresariais e ainda trabalha com contação em 8 shoppings da cidade. São as histórias que movem o mundo. Nossa vida é feita de histórias. Então eu me especializei e hoje a contação de história é a minha vida, é o meu pulsar. Só no ano passado, Niédia contabiliza que fez mais de 500 apresentações. Ela ouve os clientes e dá vida às suas histórias. A última que eu assisti sua foi agora, no casamento da minha filha, que você contou uma coisa assim maravilhosa, foi tudo aquilo que ela passou. Então, assim, fiquei muito emocionada naquela última contação que eu assisti sua. Eu acho que isso é o mais legal, sabia? Eles conseguirem se identificar e se sentirem no valor, né? Porque é diferente de você fazer uma fotografia apenas. Uma história muito encantadora e inspiradora. Sobretudo, uma história de amor à vida.
Eu sou Niedja Janari, contadora de histórias. Legal, vamos mudar de assunto de novo. A Maquete de Brasília, principal atração turística do espaço Lúcio Costa, lá no Centro Cultural Três Poderes, começou a ser restaurada e atualizada. Veja na reportagem de Rafael Porfírio. Os problemas podem passar despercebidos, são bem pequenos se olhando de longe, mas quando se busca os detalhes nas peças, eles se tornam grandes. A academia de tênis, por exemplo, está com os blocos quebrados e amarelados devido à variação de temperatura. Os pilares de sustentação do ginásio Nilson Nelson não estão mais em pé. E a peça que ilustra um dos prédios da 416 Sul está rachada ao meio. Tudo isso foi catalogado por especialistas em restauração. Durante 6 dias, os técnicos verificaram todas as 98 placas que compõem os 170 metros quadrados da maquete. Marcos avaliou quais peças precisam ser trocadas, como deve ser feita a limpeza, a reconstrução de cada área da maquete e o que causou os problemas. No geral, são perdas, quebras, rachaduras na base do terreno, afundamentos, que nessas partes que ficam mais na borda, né, vez por outra, alguma criança vai e coloca a mão. A ponte JK, por exemplo, ela teve esse tipo de problema. Veio uma criança ali, talvez, encostou e ela se quebrou. Então ela vai ter que sofrer essa restauração. A análise de todos esses detalhes vai fazer parte de um relatório da Subsecretaria de Patrimônio Cultural. A intenção com a identificação dos danos causados ao longo dos 30 anos de maquete e dos 10 sem conservação é direcionar o serviço de reestruturação após o processo de licitação. Quando ela for publicada em edital, a gente começar a fazer a contratação por licitação, a gente tem uma ideia muito clara e bastante fechada do que a maquete, quais são as funções da maquete, né? Evitar gastos excessivos, evitar aditivos e tudo aquilo que atrasa nossas obras. A seguir, as dicas para quem ainda não se programou para o último dia de carnaval. Fique ligado, que é logo depois do intervalo. Voltamos já.